Beleza, começou a gravar. Pessoal, eu percebi que em robótica, aparentemente, pelo menos pela primeira lista que eu olhei, vocês estão tendo mais. Não está tendo tanta dificuldade. Eu acho que é porque vocês já viram C++, eu acho que está tendo. Tá até tranquilo essa matéria, assim. Essa primeira parte, né, da disciplina. A última lista eu acho que foi a mais complicada que teve. Eu não tive ainda muito retorno daquela lista. Teve alguns que já responderam. Acho que a maioria ainda tá tentando fazer, tá? Em relação a essa introdução a Python, pessoal, essa vai ser a penúltima aula, tá? Não sei se semana que vem se eu faço a última aula junto com as correções ou se eu vou fazer separado, tá? Então ficou combinado a gente fazer essa aula de correção das listas que eu passei desde a primeira até a última lista que vai ser hoje. Então não sei se eu vou terminar Python é, semana que vem, ou se eu deixo para terminar Python na próxima semana. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou terminar Python fora essa semana agora, na próxima, e daí eu já entro com o eBoots com vocês, a parte inicial. Por quê? Porque o eBoots vocês vão ter que instalar Python no eBoots, e é meio complicado. Então eu encerro Python, entro com o eBoots, explicando o eBoots, e aí passo o procedimento de instalar Python no eBoots para vocês, que é um pouco chato, tá? Mas beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre listas duplas e dicionários, tá? E também, se der tempo, aí a gente fala sobre funções. Listas eu já tratei na última aula, eu deixei uma aula gravada para vocês. Falei sobre strings e também listas. Hoje eu vou abordar a lista um pouquinho mais também, bem rápido. E das três tipos de coleções que eu falei aqui, listas duplas e dicionários, o mais utilizado é lista. Que eu, pelo menos nos exercícios que eu fiz no eBoots, o mais utilizado é lista, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas características desses elementos, tá? E também, de quebra, a gente entra em funções. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Né? A gente já deu uma introdução aqui do que vai falar. Em relação a listas, pessoal, eu não comentei com vocês, tá? Mas a gente consegue trabalhar também com matrizes, tá? Então, por exemplo, ó, linha 1, né? Eu vou ter lá, essa numeração eu chutei, tá? Então, você criou, esse linha 1 é a primeira lista. Aí eu coloquei lá 379. Linha 2, 405. Linha 3, 530. Então, se a gente pegar aqui na linha 1, né, se eu quiser pegar a informação, por exemplo, o número 7, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha, aqui é o índice. Quando a gente trabalha com lista, a gente vai buscar o número pelo índice. Né? No caso, o 3 está no 0, o 7 está no 1 e o 9 está no 2. Então, se eu quero o 7, eu tenho que falar linha 1, né? E aí você vai conseguir buscar essa linha. Então, eu vou querer imprimir essa informação. Print linha 1, né? E ele vai te retornar o valor 7, tá? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso construir com essas informações, linha 1, linha 2, linha 3, posso construir uma matriz, tá? Então eu posso colocar essas listas que eu criei dentro de uma outra lista, tá? Então, por exemplo, e aí eu vou colocar o quê? Separado por vírgula. Então, para a matriz, se eu colocar assim, ó, print matriz, se eu colocar matriz 0, por exemplo,
que ele vai fazer? Ele vai imprimir a linha 1. Ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 3, 7 e 9. Tá? Se eu colocar 1 aqui, tá? Ele vai buscar a outra lista. Ele vai buscar a lista 2, né? A linha 2, que seria o quê? Ele vai imprimir para mim o 4, o 0 e o 5. Mas caso eu quisesse, por exemplo, aqui na linha 2, eu não quero todos os elementos, eu quero somente o número 5. O que eu ia ter que fazer? Eu teria que pegar a referência primeiro da matriz, porque para a matriz eu só tenho 3 índices. Eu tenho o índice 0, eu tenho o índice 1 e eu tenho o índice 2. Então, se você colocar a matriz, o índice aqui 1, ele vai buscar o que está aqui no índice 1, e no índice 1 tem uma lista completa. Então, você tem que fazer duas referências, tá? Você tem que fazer primeiro, você tem que abrir um colchete para o índice da matriz e depois para um índice dentro da linha. Então, por exemplo, eu quero 5. O 5 dentro da linha 2, ele está o quê? No índice 0, 1 ou 2. Né? A gente vê aqui que está no índice 2. Então, eu teria que colocar o quê? Número 2. Então, né, esse comando, ele ia retornar somente o número 5. Tá? Então, o primeiro colchete ia ser em relação à matriz e o segundo colchete em relação a essa linha que eu me referenciei, tá? Deixa eu abrir o PyCharm que eu já construí os exemplos lá dentro. Deixa eu pegar aqui. A gente já falou bastante de lista na aula passada, né? Mas isso daqui eu acho que eu não tinha comentado com vocês. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui, copiar. Ok. Então, pessoal, aqui ó, eu criei linha 1, linha 2, linha 3, são 3 listas que eu criei aqui. Depois, aqui embaixo, eu criei a matriz, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar um hashtag aqui. E vamos lá para o exemplo. Então, vamos supor que eu queira só número 5, tá? Então, eu vou colocar o comando aqui, print. Vou colocar o nome ali, matriz, tá? E dentro do colchete, se eu quero o número 5 aqui da linha 2, como que eu vou me referenciar? Tá? Vou referenciar, como a linha 2 está no índice 1, eu vou colocar aqui o número 1. Opa! Vou abrir um novo colchete. Dentro da linha 2, o 5 está no índice 0, 1, 2. Né? Então, vamos lá. 2. Opa! E vou mandar rodar o programa. Então, lá, ó, ele retornou o valor 5. Se eu coloco somente o primeiro índice, ele vai retornar a linha inteira. Olha lá, ele retornou a lista para mim. Tá? Então, basicamente aqui ó, eu tenho uma matriz, tá? E aí você tem esse posicionamento dentro dela, tá? O Python ele é mais chato para trabalhar com matrizes do que o
o MATLAB. Tá? O MATLAB você consegue fazer muita coisa direto com matriz. Na verdade, tudo em MATLAB é matriz. Então, quando você faz isso daqui, é como se você construísse essa matriz 3, 7, 9, 4, 0, 5, 5, 3, 0. Tá? Então, quando você faz isso, você tem isso. E aí, né, o que a gente tem na matriz? Né? A gente tem referência de linha e de coluna. Né? Normalmente, quando você pega uma apostila de matrizes, começa num A11. Né? O primeiro número se refere à linha e o segundo à coluna. Aqui, quando você trabalhar com esse formato de matriz em Python, não vai ser diferente. Qual que vai ser a diferença? É que esse primeiro número, a referência dele vai ser 00. Né? Então, vamos falar assim, né? Se você fosse puxar em Python, né? Aqui seria A00, aqui seria A01, aqui A02, né? E assim por diante, né? A1, 0, né? A1, 1, A1, 2. E assim por diante. A2, 0, A2, 1 e A2, 2. Ok? Então, normalmente, se pega um livro, vai começar lá em A11 e vai terminar lá em A33, não é? E aqui há essa diferença porque o índice do Python é 0, tá? Então, detalhe aí. Também comentar algumas funçõezinhas disponíveis para a lista, pessoal. A gente tem umas funções já prontas, mínimo, máximo e soma. Então, por exemplo, se você tem uma lista de números, tá? E você tem nessa lista, né, vários números. Você pode utilizar essa função mínimo para te retornar qual que é o valor menor dessa lista de números. No caso, ele vai retornar o 0. E aí, se você utilizar o máximo, ele retorna o número máximo dessa lista. E a função soma todos os elementos da lista. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ia dar 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ia retornar o valor 14. Tá? Você pode aplicar também o mínimo e máximo para lista de strings. E aí, ele vai retornar baseado na sequência alfabética. Tá? Então, se você, tipo assim, você tem lá uma lista de nomes. E aí você tem lá, né? João, Pedrão e assim por diante. Alex. Eu não sei por que eu tenho essa tendência de escrever Caíno, cara. Mas tudo bem. Então, assim, se você for falar mínimo, quem que ele vai voltar? O mínimo, ele vai voltar quem? Ele vai voltar o Alex. Porque começa com a letra A. Se eu colocar o máximo, ele vai voltar o Pedro. Tá? Vai voltar Pedrão. Porque começa com a letra P. Então, ele baseia na sequência das letras. Tá? Se você tiver uma lista misturada, strings e números, não funciona. Tá? Tem que ser ou só números ou somente strings. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Então aqui eu criei uma numérica. Tá vendo? Tenho vários números. Aqui eu fiz a primeira aqui com soma. Olha lá, ele somou. Eu peguei aqui a soma para a lista num. Ele somou todos os números dessa lista e soma de todos eles deu 33. Tá? Eu vou pedir para ele retornar o mínimo.
Olha lá, o mínimo é o 2. Então, o menor número aqui, ó, seria o 2. Vou colocar o máximo aqui. O máximo é 9. Tá? Então, algumas funções aí que você pode utilizar. Vamos criar uma de nomes bem curtinha. Vamos colocar aqui nomes igual. Vamos colocar aqui chão, Marli. Vamos colocar Eutanásio. Beleza. Coloquei esses 3 nomes. Vamos lá. Vamos colocar quem é o mínimo. Mínimo nomes. Eutanásio. Então, por quê? Porque começa com a letra E. Vamos colocar aqui o máximo. Marli, tá? Se eu não me engano, soma não funciona, pessoal. Se eu não me engano, tá? Deixa eu tentar aqui, eu acho que vai dar erro, vamos ver. Ah lá, deu erro, não dá. Aqui ele fala, ó, somente com insuportável esse tipo de operação, né? No caso aqui para strings, né? Aqui ele colocou inteiro também. Eu não testei com inteiros. Depois eu faço um teste. Tá? Então não dá para aplicar em strings o some. Mas máximo e mínimo você consegue. Tá? Beleza. Marcílio colocou, parece uma matriz. Em relação... Bom, eu estava falando sobre matriz mesmo, Marcílio. Como que a gente trabalha com matriz em Python, né? Pessoal, tranquilo? Listas? Dúvida em relação à última aula? Última aula eu falei sobre listas também. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Opa, tem alguém digitando ali? Tranquilo. Beleza, Ingrid. Pessoal, a gente tem também tuplas, tá? Tuplas também é outro tipo de coleção que a gente tem em Python. A diferença em relação a listas é que eles são imutáveis. Então, por exemplo, aqui a gente criou uma tupla, né? Colocamos o número 5 e 3 dentro do parênteses. Tá? Quando você coloca parênteses e coloca a coleção, ele considera uma tupla. E aí, se eu tentar dar esse comando, ó, t, o índice 0 mudar igual a 10, eu não consigo. Isso daqui ele não vai permitir. Ele vai dar um erro falando que é imutável essa condição. Não tem como fazer isso. Tá? Se você tivesse uma lista, né, e tivesse o número 5 e 3 e fizesse essa atribuição, tá? No índice 0, que é o número 5, você colocasse igual a 10, a lista ia mudar na hora. Tá? Mas a tupla não permite essa alteração. Então, quando você tem dados que não podem ser alterados, a tupla se torna útil. Então, por exemplo, coordenadas geográficas da Torre Eiffel. A Torre Eiffel ela tem uma coordenada, né? Uma coordenada única. Então, você não pode colocar ele numa lista a informação da coordenada. Vamos supor que seja menos 20 e 48, por exemplo. Né? A coordenada da Torre Eiffel. Beleza, aí vai outro cara lá, e aí você coloca essa informação numa lista.
Tá? Então, e aí vai um cara lá e digita Torre Eiffel, coloca outra informação, outra referência. Então, essa é um tipo de informação que não pode ser alterada. Porque não existe outra localização da Torre Eiffel em relação às coordenadas geográficas. Então pode ser colocado uma tupla, porque você não pode alterar essa informação. Tá? Você consegue também converter listas para tupla. Então, por exemplo, se você tem lá 2, 4, 5, por exemplo, uma lista, se você der o comando tuple, se eu não me engano é isso, tuple, e coloca a lista lá dentro, ele converte. Então vamos supor aqui, ó, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos pegar essa lista de números, tá? Então, beleza. Vou colocar aqui para print num. E eu vou mandar imprimir o tipo, tá? Eu consigo saber qual que é o tipo. Eu consigo saber qual que é o tipo dos dados que eu estou trabalhando quando eu uso esse comando, tá? Então, quando eu uso essa função, tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual que é o tipo de num. Então, aqui, ó, ele imprimiu a lista e ele me retornou que o num, ele é um objeto do tipo lista, tá? Ele está dentro da classe lista. Agora, vamos fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Num igual a tuple num, tá? E vamos colocar aqui, Ctrl X. Eu não testei isso daqui, eu acho que vai dar certo. Vamos lá, Ctrl V. Olha lá, quando eu usei essa linha de comando, eu converti, ó, para um objeto do tipo tupla, né? Tem dificuldade de falar isso aqui. E aí aqui, ó, o tipo dele, ó, alterou. Né? Ele imprimiu, você pode ver que agora não é mais o colchete, é o parênteses, tá? Então, depois que eu fiz a conversão, vamos supor aqui, ó, desse um comando aqui, ó, vou pegar o índice 1 aqui, que é o número 8, tá? E vou tentar alterar ele para 10. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele disse que não tem como alterar, porque ele não suporta a atribuição de objetos, né, com tipo tuplo. Tá? Se eu colocasse antes de eu fazer esse comando de conversão, eu conseguiria alterar o número 8 para 10. Vamos lá, vamos colocar aqui em cima. Olha só. Antes aqui era 8. Eu consegui alterar para 10 porque esse comando foi dado antes da minha conversão. Tá? Então ele não permite. Tá? Deixa eu ver aqui. Tinha mais coisas aqui. Não, dicionário ainda não. Tinha mais coisas para falar de tudo. Eu acho que eu coloquei aqui no exemplo. O que você consegue fazer com tuplas, pessoal? Você consegue fazer um tipo de concatenação. Você consegue aumentar, tá, a sua tupla. Então você consegue adicionar novos itens com esse comando. T mais igual, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu criei a tupla 5 e 10, tá? Eu consigo aumentar o tamanho dela, tá? Então vamos partir para um exemplo aqui, ó.
Então eu criei aqui a tupla com o nome T. Deixa eu hashtagar aqui em cima. Português é uma maravilha, a gente cria palavras novas. Hashtagar. E aí, ó, eu vou aumentar o tamanho dela. Ó. Eu vou colocar nesse T que está 5 e 10, eu vou colocar aqui, ó, o 2 e o tuple. Então eu consigo fazer esse tipo de concatenação. Deixa eu pegar aqui e dar um print. Olha lá, 5, 10, 2 e tuple. Ok? Então, eu consegui aumentar o tamanho da minha tupla. Tá? Eu consigo também usar o elemento da multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho lá os 5 e 10. Né? Aqui eu tirei essa concatenação, vou tirar na próxima rodada. Nessa rodada só tenho 5 e 10. Eu estou multiplicando aqui por 2. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele multiplicou a tupla inicial e colocou 5 e 10 novamente aqui. Tá? Outra situação, pessoal, apesar da tupla ser imutável, ela é imutável em relação ao tipo de objeto que você tem. Mas não significa que o objeto que está dentro da tupla não seja mutável. Então, vamos pegar aqui ó, esse exemplo. Ó. Eu tenho um objeto do tipo lista no índice 0 da tupla. E eu tenho outra lista aqui no índice 1 da tupla. Tá? E aqui, ó, olha só o que eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Eu estou falando, ó, eu vou pegar a lista que está no índice 0 dessa tupla e eu vou pegar o elemento 1. Quem que é o elemento 1 aqui dessa primeira lista, pessoal? Deixa eu ver se vocês respondem para mim se estão entendendo. Em relação aqui ao índice 0 do T, quem que é o elemento índice 1 dessa lista aqui, pessoal? Beleza. Já responderam aqui. É o 3, isso mesmo. Então, o 3, eu vou tentar mudar para 4, tá? Vamos ver se ele vai permitir essa alteração. Ó. Aqui eu estou mandando imprimir e aqui eu fiz a alteração. Então, não vai imprimir com 3, tem que imprimir com 4. Tá? Olha só, ele permitiu. Né? Então, eu não consigo alterar o objeto. Então, eu tenho um objeto do tipo lista. É imutável, não vou poder sair de uma lista aqui na primeira posição. O índice 0 da tupla vai ser essa lista 2, 3 e 5. Vamos supor aqui, ó. No caso eu alterei, né? Vamos supor que eu queira imprimir, está no índice 0 da tupla. Ele vai imprimir o 2, 4, 5 porque eu dei esse comando, né? Se eu hashtagar esse comando, ele vai imprimir o 2, 3, 5. 2, 3, 5, tá? A mesma coisa, se eu colocar o índice 1, ele vai imprimir o 3 e 8. Ok? Agora vamos supor o seguinte, se eu tentar alterar o tipo de objeto, vamos supor aqui ó, que eu vou alterar para uma string, por exemplo. Vou pegar aqui o índice 0 e vou tentar colocar ali o gato que eu coloquei embaixo. Ó. Ah, já tem pronto já, deixa eu voltar aqui. Aí. Eu já coloquei aqui, ó. Vamos supor que o índice 1, eu vou tentar colocar a palavra gato. Vou colocar um string. Ele não vai permitir. Ele fala, ó, não tem como fazer esse tipo de atribuição. O objeto do tipo tupla não suporta esse tipo de atribuição. Então, você não consegue alterar o tipo do objeto. Eu não consigo colocar um objeto do tipo string, que é aqui no caso a palavra gato, e substituir pela lista. Tá? Também não consigo substituir por outra lista. Deixa eu tentar aqui. Vamos colocar aqui uma outra lista. 1, 5 e 10. Isso daqui eu não testei, pessoal. Isso eu não testei, vamos ver. Eu acho que não vai dar certo.
Olha lá, ele não permitiu, tá? Ele não permitiu eu fazer isso. Agora, vamos falar assim. Será que tem como a gente aumentar essa lista, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu queira colocar o número 12, né? Eu estou aqui na lista 1, ou seja, estou no índice 1 da tupla, que é o 3 e 8. E vamos supor que eu quero colocar mais um item. Será que ele permite, né, fazer isso? Fazer uma concatenação? Vamos fazer um teste. Olha lá. Eu mandei imprimir. Ele permitiu eu aumentar a minha lista. Ele não permitiu alterar a minha lista. Mas ele permitiu aumentar a minha lista. E se eu quisesse essa lista de baixo aqui no índice 1, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer o quê? Índice 1, 1, índice 1, 0. Ia ter que colocar aqui, para ele colocar o valor 1. Depois, colocar o valor 5. E aí eu append para aumentar a minha lista e colocar o 10. Então, assim, quando eu testei alterar a lista, ele não permitiu. Mas a gente dá o jeitinho brasileiro. Vamos tentar o jeitinho brasileiro. Olha lá. Consegui fazer o que eu queria. Então, assim, na hora que eu tentei alterar o objeto inteiro, ele não permitiu. Mas quando eu dei o jeitinho brasileiro aqui, ó. O jeitinho brasileiro passou. Então, assim, ele permite que eu aplique os comandos daquele tipo de objeto, né? Mesmo que seja uma tupla, tá? Os comandos relacionados àquele tipo de objeto são permitidos, tá? Mas ele não permite alterar o tipo de objeto, ok? Jeitinhos brasileiros. Deixa eu ver aqui. Caramba, vocês estão sem áudio ainda? Tá normal, Mayara? Danilo normal? Tá, beleza. Mas eu acho que deu para entender. Vai ficar gravado, qualquer coisa vocês dão uma pegada. Eu acho que deu para entender o funcionamento ali, né? Então, assim, eu estava explicando que você não consegue alterar o tipo de objeto na tupla, mas as funções daquele tipo de objeto você consegue aplicar, tá? É o que a gente viu. Por exemplo, o objeto tipo lista, você consegue alterar os valores da lista, né? Então, quando eu dava os comandos ali, eu conseguia alterar, conseguia aumentar, concatenar e tudo mais. Mas eu não podia colocar outra lista no lugar. Ou colocar uma palavra, ou colocar uma string no lugar, tá? Então é isso. Mas a gente deu um jeitinho brasileiro e fez o que a gente queria. Tá? Beleza. Ok. Vamos lá. Bom, até agora está tranquilo. Eu acho que não teve nenhuma dúvida, só o negócio do som que eu não percebi. Beleza. Vamos lá. Dicionários, pessoal. Dicionários, tá, são coleções de dados que eles são baseados numa estrutura de chave e valor. Tá? Então, enquanto tuplas, tá? Opa. E listas,
a gente faz referência, a gente faz referência através de referência através de índice, tá? A gente usa índice 0, 1, 2 e assim por diante. Nos dicionários a gente a gente busca o valor, tá? Através da chave, tá? Então aqui um exemplo, ó, eu tenho aqui uma lista. Aqui na minha lista faltou colocar a chave. Essa chave aqui a gente já percebeu algumas coisas, né? Colchete a gente usa para listas, parênteses para tuplas e chaves para dicionários. Então, aqui, ó, antes dos 2 pontos é o nome da minha chave, tá? E depois dos 2 pontos é o meu valor, tá? O meu valor pode ser string, pode ser lista, pode ser número, tá? Pode ser uma tupla, pode ser outro dicionário, pode ser o cão, velho. Então, assim, por exemplo, se eu quero buscar o valor Olavo, né, que é uma string, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu quero imprimir Olavo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer print, tá? Dados. E aí dentro do colchete, em vez de colocar índice, eu coloco o nome da chave. Então, no caso aqui, ó, eu coloquei o nome da chave como nome. Então eu coloco nome. E ele vai printar o quê? Ele vai printar para mim Olavo. Tá? Agora, se eu colocasse idade, ele ia retornar o valor 35. Tá? Então, você tem nos dicionários, você tem esse tipo de referencial. Não é através do índice ou da posição. Tá? Então, assim, para tuplas e listas é importante a posição, que os objetos, que o que você colocou lá dentro está importante os índices. Né? A posição dos objetos importa dentro de lista e tupla. Agora, para dicionário, você puxa a informação, o valor que tem dentro daquele dicionário através da chave, o nome da chave que você deu. Tá? Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa. Tá, isso aqui dá para ver daqui a pouco. Deixa eu ir lá. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, tem aqui, ó, dados, tá? Então, eu tenho a chave, né? Vamos lá, vamos fazer o exemplo que eu já tinha comentado com vocês, tá? Então, eu coloquei aqui o nome da chave que eu quero que seja impressa. Se eu rodar, ó, ele vai me trazer a informação Olavo. Se eu colocar ali, ó, idade, ele vai me retornar 35, tá? Então, e assim, é assim que eu consigo buscar os valores dentro do dicionário. Eu consigo aumentar o dicionário também. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Eu tenho nome, eu tenho idade, né, como chave, eu tenho estado civil da chave. Vamos falar que eu quero colocar o telefone. Tá? Então, como que eu faço? Não existe, né, nesse dicionário de dados, o nome do meu dicionário é dados, não existe telefone, mas eu posso acrescentar ele
fazendo esse tipo de referência. Eu coloco entre colchetes a chave, tá? E na frente o valor do sinal de igualdade, tá? E aí, se eu mandar imprimir, deixa eu pegar aqui. Olha lá. Eu mandei imprimir todo o meu dicionário, tá? E ele me retornou, ó. Foi acrescentado no final o telefone, que não tinha essa informação, tá? Se eu quiser remover alguma informação, eu posso usar o pop. E aí eu coloco dentro do parênteses qual que é a chave que eu quero que seja removida. Então eu vou dar uma rodada aqui, ó. Ele retirou o nome e o valor, Olavo. Tá? Então você vê aqui que começa aqui em idade. Da idade 35, civil, solteiro, telefone e tal. Tá? Eu poderia ter utilizado o comando del. Tá? Esse comandinho del aqui, ele também acaba excluindo. Então, no caso aqui, ó, del, dados, e aí dentro do colchete, qual que é a chave que eu quero apagar junto com o seu valor. Então, se eu der o comando, ó, aqui em cima eu tinha colocado a idade, mas agora já não está mais aqui. Tá? Eu consegui apagar. Tudo bem? Aqui eu trouxe alguns exemplos da zona que pode virar uma brincadeira de dicionário, listas e tuplas. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui ó, uma informação do tipo dicionário, né? Criei com a chavinha. E olha só, eu criei uma chave chamada lista 1, tá? E aqui eu coloquei como valor uma lista. Criei uma outra chave que eu dei o nome de tupla e como valor eu coloquei uma tupla, tá? E criei uma chave chamada dicio1 e criei um dicionário. E coloquei um dicionário. Então, olha que zona, né? Que a gente pode fazer aqui. E aí, como que, vamos supor que eu queira buscar a lista 1, né? Eu vou dar o comando print, dicio, que é o nome do meu dicionário, abrir o colchete e aí eu coloco o nome da minha chave, lista 1, tá? E aí ele vai me retornar a lista 1, o valor que tem dentro da lista 1. Então, o valor dentro dessa chave é 035, é isso daqui, tá? Se eu coloco a chave tupla, tá? Ele vai me retornar casa, cachorro e boneca, ok? Se eu coloco o dicio 1, ele vai retornar o outro dicionário. E aí dentro do dicionário, ó, eu tenho mais chaves e mais valores, né? Então vamos supor que eu queira aqui, ó, eu quero o valor ferro, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar o primeiro colchete falando onde que está o meu dicionário e eu vou ter que usar um outro colchete com a chave. Então, dentro do primeiro colchete está a primeira chave e dentro do segundo colchete está a segunda chave, tá? E aí ele vai me retornar o valor ferro. Então vamos lá, ó. Olha lá, ele retornou o valor ferro. Puro ferro, né? Isso daqui é puro ferro. Mas assim, ó, por que eu tive que voltar essa palavra? Porque isso daqui, dentro dessa chave, eu coloquei um dicionário. Por isso que eu tive que retornar com uma palavra. Agora, vamos supor que eu
eu quisesse a palavra boneca, que está dentro da tupla. Quer dizer, dentro da chave tupla, né? Então, a tupla, a gente sabe que a organização é através de índice. Então, a palavra boneca vai estar dentro do índice o quê? Dentro do índice 2. Né? Então, eu tenho que colocar aqui que aqui no dício, né? Dentro do primeiro colchete, eu tenho que colocar onde está essa chave. No caso, a chave seria tupla. E aí eu quero a palavra boneca. Então, a boneca está no índice 2. Boneca. Tá? E a mesma coisa se eu fosse pegar qualquer informação aqui, o valor que está aqui dentro da chave lista 1. Chave lista 1. Tá? Então, você vê que dá para fazer uma zona aqui. Tá? E também dá para fazer dicionário dentro de dicionário. Então, por exemplo, dício 1, tá? É igual. Vou abrir uma chave. E aí coloca aqui subdício, não subdício. Dois pontos. E aí eu coloco dentro desse dicionário, eu coloco um outro dicionário, tá? E aí eu coloco subdício. Então, assim, dá para ficar bem extensa a coisa, tá? As coleções de dados. Esse exemplo aqui, pessoal, é que eu estou mostrando que dá para alterar a informação. Deixa eu ver. Ah, não, aqui eu tentei zoar, né? Mas, por exemplo, se for... Aqui não teria como alterar, aqui daria um erro. Deixa eu ver. Rodou, deu erro. Tá? Mas se fosse... Por quê? Porque dentro dessa chave existe uma tupla, então não pode ser alterada a informação. Agora, se eu tivesse colocado lista 1, a chave lista 1, tá? E aí eu quisesse alterar, por exemplo, aqui eu coloquei índice 1, tá lá o número 3. E quisesse alterar para gato, eu conseguiria, né? Deixa eu colocar esse... Vou colocar print disso 1 aqui embaixo. Ctrl X, Ctrl V. Dício lista 1, tá? Olha lá, agora já não tenho mais o 3, eu tenho a palavra gato. Porque é uma lista você pode fazer o que quiser. Aqui eu dei um outro exemplo, pessoal. Aqui eu criei uma lista, tá? Eu criei uma lista por causa dos colchetes. Você vê que é uma lista. Então, e aí, o que eu coloquei? No primeiro índice, eu coloquei um dicionário. Olha que zona. E aí, então, aí olha só. Essa vírgula que está aqui, ó, está separando o índice 0, tá? Então, todo esse dicionário, ele está no índice 0 da minha lista. E essa tupla, ele está no índice 1 da minha lista, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse a informação madeira, o que eu teria que fazer? Eu queria imprimir a palavra madeira. Eu ia ter que fazer print, ia puxar a lista, eu ia puxar um índice, primeiro colchete ia colocar um índice, no caso o dicionário está no índice 0, tá? E abrir outro colchete, como é um dicionário, eu tenho que colocar a chave. No caso, a madeira está dentro da chave casa, para que ele pudesse imprimir, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho exemplo.
Print lista 0. Vamos lá. Imprimiu a lista 0. Deixa eu colocar um hashtag aqui. Então vamos lá. 0. E agora eu vou colocar aqui no colchete casa. Por causa que eu tenho dentro do índice 0, eu tenho um dicionário. E para mim buscar os valores dentro do dicionário, eu tenho que me referenciar à chave. Olha lá, ele retornou madeira. Tá? Eu poderia alterar também a informação. Ó. Eu quero alterar a informação que está lá dentro da chave casa para papelão. Vamos ver o que vai imprimir. Ó. Papelão. Agora já não tem mais madeira, tem um papelão. Tá? E aqui em relação à tupla, né? Aqui se eu desse esse comando de baixo que eu coloquei aqui na hashtag, daria um erro, porque eu não consigo alterar tuplas. Então aqui eu estou tentando alterar aqui o valor 3, mas ele não vai permitir por causa do tipo de objeto que tem lá. Ok? Pessoal, eu ia passar funções, mas até aqui na aula de vocês eu fiquei meio em dúvida de postar atividade. Porque a atividade que eu fiz, eu coloquei relacionado à aula de hoje, mas também tinha colocado em relação a funções, um exercício relacionado a funções. Tá? E é por esse motivo eu não coloquei aqui nenhum exercício, porque eu achei que não ia dar tempo. Tá? E no final não deu mesmo, quer dizer, já tem bastante tempo de aula, eu acho que não convém a gente falar sobre funções hoje. Tá? Então eu vou terminar a aula por aqui. E aí para a semana que vem eu vejo se eu passo funções e já passo um pouco mais do que o conteúdo que eu ia terminar em relação a Python. E aí depois eu faço uma aula fechando todas as listas. Tá? Mas eu vou deixar essa aula de robótica sem lista, sem atividade de casa hoje. Pessoal, dúvidas aí? Beleza. Então, beleza. Então eu acho que vou fazer isso. Próxima aula eu vou passar funções, vou tentar terminar junto com funções, terminar o resto do conteúdo de Python. Aí a próxima aula eu faço uma aula fechando todas as listas que eu passei até hoje, né? Bom, acho que não vai ficar tão extenso. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? E até a próxima.